Olha, o Ministério Público deverá investigar a carta que detentos ligados ao PCC, o primeiro comando da capital, enviaram às autoridades com uma série de exigências. A repórter Elizabeth Biglione é quem tem os detalhes. Acompanhe comigo aqui direto na tela do Alerta. Beth. Visita íntima, ventiladores, televisão, radinho de pilha, fogão de mola. Essas são algumas questões que estão sendo reivindicadas pelos presos, do primeiro comando da capital, que no caso é o PCC. Se isso não for atendido, pelo menos até esse sábado agora, eu acho que alguma coisa vai acontecer na nossa cidade, a exemplo do que vem ocorrendo no nosso sistema prisional. É exatamente o que nós viemos saber aqui do Ministério Público do Estado, aqui no anexo, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Qual é a avaliação que eles fazem? Realmente isso vai acontecer? O que pode acontecer com a população de Natal? O Ministério Público vem com muita preocupação, e prova o descontrole que está o sistema. Infelizmente, o governo do Estado não tem controle sobre as unidades prisionais hoje, o que é muito grave, muito sério. Naturalmente, os presos têm seus direitos, está na Constituição, na Lei de Execuções Penais. E buscar os seus direitos é justo, mas não pode impor. Afinal de contas, se eles estão lá porque cometeram fatos que contrariam a lei e foram condenados, então eles estão lá por questão legal. Então, cabe ao Estado, naturalmente, das condições de trabalho, dos trabalhadores que trabalham na área do sistema prisional, cabe também dar os direitos dos presos, mas os presos não podem impor isso. Então, o Estado tem que ter autoridade e ter o controle do sistema. Preocupado com isso, e desde o começo do governo, o Ministério Público tem procurado o governador, o senhor governador, o Ministério Público criou um foro permanente de discussão do sistema prisional, com todas as instituições que trabalham, que militam no dia a dia do sistema. Esse fórum elaborou uma espécie de radiografia do sistema, um documento contendo 30 propostas que foram entregues ao senhor governador no dia 31 de maio, juntamente com o termo de ajustamento de conduta ao senhor governador para a construção de presídios, reforma dos presídios, uma série de questões que, infelizmente, o governo não deu nenhuma resposta a essas demandas. E a situação se agravou ao ponto que chegamos hoje. Então, na sexta-feira passada, o Ministério Público entrou com 3 ações civis públicas, que objetivam, basicamente, para dar condições ao Estado de retomar o controle do sistema prisional. A primeira delas determina que o Estado faça concurso para os agentes penitenciários, que é quem trabalha dentro do sistema prisional, ao mesmo tempo, a primeira ação, questão de pessoal que é gravíssima, o Estado tem apenas 800 e poucos agentes penitenciários. Desses, mais de 10% estão fora do sistema, estão trabalhando em funções que não são do sistema, então a nossa ação, a gente pede o retorno deles à ação, uma espécie de desvio de função. A outra ação determina o Estado que o Estado compre armas, munições letais e não letais, escudos, e dê condições de trabalhar ao agente penitenciário. E a terceira, para que se compre viaturas, porque só para você ter uma ideia da gravidade da situação, só na Grande Natal, no último ano, quase 700 audiências deixaram de acontecer, porque o Estado não leva o preso dos presídios até o fórum, acarretando sérios prejuízos ao funcionamento da justiça, porque tem um custo das audiências que está o juiz, o promotor, o advogado, a estrutura do judiciário esperando e o preso não vem. E também para o próprio preso, que não indo para as audiências, muitos deles são presos provisórios, passam muito mais tempo dentro dos presídios, Quando o processo dele, se fosse instruído, poderia ser julgado, inclusive, inocentado, Mas não, fica essas pessoas dentro do sistema prisional, inclusive as audiências que são marcadas e que não acontecem, o advogado vai lá e cobra o honorário do próprio preso. Então, todo mundo perde com isso. Então, essa paquidermia do Estado causa prejuízo para todo mundo. E chegou uma situação de extrema vulnerabilidade do Estado. Essas exigências são reflexos dessa falta de controle por parte do Estado em relação ao sistema prisional do Rio Grande do Norte. No caso do governo, ele não tomando as rédeas, digamos assim, do sistema prisional, o senhor acredita em novas rebeliões? Infelizmente, isso é fato. As rebeliões de março, das 32 unidades prisionais do Estado, 16 foram semi-destruídas. Ou seja, em março, antes das rebeliões eclodirem, nós temos 3 vezes, desde que o governador assumiu, temos 3 vezes com o senhor governador. Eu, o doutor Henrique Baltazar, a doutora Luciana, promotora, conversando com o senhor governador da gravidade da situação. Nós tínhamos cerca de 4.000 vagas no sistema prisional para quase 8.000 presos. Essa situação é insustentável. E solicitamos no governador na época que se construísse 6 pequenos presídios, que seria um prazo rápido de construção de 6 meses e um custo bem razoável, cerca de 8 milhões de reais. O governo não tomou nenhuma atitude e depois, em março, quando veio as rebeliões, das 32 unidades, 16 foram sendo destruídas, está sendo gasto 12 milhões de reais. E para quê? Para voltar ao status quo antes, ou seja, se recuperar tudinho, volta ao caos de antes, com 4.000 vagas. E para piorar, depois houve uma outra rebelião,
uma em Nova Cruz que quebrou a cadeia de lá, depois de março, e recentemente, há 15 dias, de Caicó, que quebrou tudo de novo. Então, infelizmente, como o Estado não tem controle, isso vai virar uma bola de neve. Ou o Estado retoma o controle das unidades, ou os prejuízos no Estado com a economia combalida como está. E na crise econômica que o Brasil passa, não se pode se dar o luxo de ver todo dia um presídio quebrado. A frase é exatamente esta. Ou o Estado retoma, ou a crise vai se agravar mais ainda. E é? Não podemos, preste atenção, esconder a realidade que está escancarada. Nosso sistema prisional está falido. Os presos, na maior parte desses presídios, é quem estão mandando. Eles mandam lá dentro, eles mandam aqui fora, eles mandam onde eles quiserem. O Estado está ineficiente. O Estado perdeu o controle. O Estado não tem controle sobre os presídios. Só tem a fachada. O diretor vai para lá todos os dias, a segurança externa vai todos os dias, os agentes penitenciários vão para lá todos os dias. Mas quem está mandando são os presos, os detentos. Em Alcaçuz, em Rogério Madruga. Você acha que essas fugas planejadas não são controladas, não? São controladas, sim. Ou o Estado recupera agora, ou a gente vai pagar um preço muito alto na frente. Guguinha, tem mais um minuto pra gente, Guguinha. Fica tranquilo, Dona Aparecida no Santarém, que é a tia da Elô. Apertou, foi? Um beijo pra Dona Aparecida no Santarém. Então vamos embora. Tia da minha querida amiga Elô. Vem aí, Mariana Rocha, o nosso Jornal da Tropical, Jornal 10. Boa noite, Mariana.